Sejam bem-vindos ao nosso podcast OtimizaCast. E esse é o nosso terceiro episódio com convidado. O convidado de hoje é ele, Marçal Siqueira. Ele que é mentor de desenvolvimento humano nas áreas de inteligência emocional, liderança, gestão do tempo, comportamento humano e performance. Marçal, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, pelo tamanho do que você falou aí, né? E das questões que eu trato. As pessoas já devem imaginar a idade, né? Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir com esses temas que, para mim, são apaixonantes e que, acima de tudo, eu já sofri com eles, aprendi com eles e continuo aprendendo, né? Sim. Sempre essa ideia de nunca parar de aprender. Com certeza. O prazer é todo nosso. Nós que temos uma relação aquém, né, do podcast. Legal, isso é muito também de trabalho. Então, acompanhar sua carreira, né, tudo, enfim, que nos envolve é um prazer. E estar aqui hoje conversando um pouquinho é melhor ainda. Falando desse aquém do trabalho aqui do podcast, né? De repente tem um cliente me ouvindo e fala, Cássia existe? A Cássia existe, ela tá ali, né? A Cássia faz o trabalho de cuidar de toda a minha agenda, de cobrança, de tantas coisas e tenho assim, tido excelentes resultados, isso é muito bom. Eu sou real. Vocês, não é holograma. Não é uma IA. Isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Marçal, que honra, que honra. Nós também nos conhecemos há alguns anos, é um prazer, é uma honra, como disse. Mas, assim, vamos iniciar o nosso podcast? Sim. Conta um pouquinho para nós da sua história. Bom, eu sou casado, tenho um filho e uma enteada, considero a enteada como filha também. Bacana. Eu sou casado já há mais de 30 anos, ou seja, 31 anos que eu tenho uma vida de homem casado, responsável por uma casa, por uma família. E eu começo a minha trajetória, por incrível que pareça, talvez eu vá contar hoje coisas que eu não contei em nenhum lugar ainda. A minha primeira profissão é auxiliar de sapateiro. Olha. Porque eu queria começar a trabalhar aos 13 anos de idade e meu pai nunca tinha me obrigado a fazer isso, nem a minha mãe. Eles entendiam que o primordial era que eu estudasse. Porém, eu queria ter o meu dinheiro, a minha independência e comecei a procurar trabalho e na Avenida São Paulo encontrei uma sapataria e ali eu comecei o meu trabalho como auxiliar de sapateiro. Depois passei por farmácia, terraplenagem, fui trabalhar numa distribuidora de peças, né? E eu passava o dia em cima de uma bicicleta entregando peças nas oficinas, até que meu pai resolveu ir embora para Rondônia. Quando ele vai embora para Rondônia, a ideia é que eu fosse trabalhar na concessionária Volkswagen, que era para onde ele estava indo, mas não tinha vaga na área de autopeças. Eu escutei numa rádio que tinha vaga de sonoplasta de rádio. Eu não sabia o que era, e eu fui fazer o teste, gostei, e de lá para cá eu comecei a aprender comunicação. E da rádio eu fui para a TV, trabalhei em TV, ainda nos bastidores, sempre na área de edição de imagens, corte, produção, até que me chega o momento de começar a ir para frente das câmeras e trabalhar mesmo com comunicação. Foi quando eu entrei no jornalismo, atuei durante alguns anos em Maringá, nos grandes veículos aqui, fui gerente de jornalismo da Rádio CBN durante 5 anos, fui repórter da RPC, da Band, e depois de toda essa trajetória na comunicação, eu fui chamado a trabalhar como assessor de comunicação de uma empresa, que é uma concessão de rodovias na época, né? Era uma concessão de rodovias que é a Viapar. E lá eu fiquei aí basicamente 3 anos, aí nunca mais voltei para a comunicação efetiva como jornalista. Sempre usei comunicação, mas aí trabalhei em empresas, até que em 2014 eu decidi por uma transição definitiva, que eu não ia mais trabalhar de CLT para ninguém. Eu queria construir minha carreira como treinador de pessoas. Fui ainda para 2 empresas prestando serviço, mas em 2016 para 2017 aí eu fiz uma transição definitiva para trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas, paralelando também a minha área pastoral, que é uma área que eu também sou apaixonado, que é uma área que eu digo que eu acho que talvez se eu não tivesse ido para a comunicação, eu não seria hoje pastor, eu não seria algumas áreas que eu fui aprendendo, elas vieram depois da comunicação. Que incrível.
Que incrível, que história bacana, eu não sabia metade mesmo. Acho que da parte de sapateiro, nunca contei, isso aí. Gente, que incrível, eu tô ouvindo e falando, mas eu não sei dessa história. Mas é legal, Que né? Aquilo que a gente estava conversando em alguns episódios passados. A gente vê a pessoa e, uau, olha a vida, a história, como é hoje essa pessoa, mas a gente não conhece a história. E olha né? que incrível, foi nessa empresa que o Marçal trabalhou de rodovia, Da Via Par. Isso, que eu conheci o Marçal. Mas você já contou. Só que incrível, porque eu era uma auxiliar administrativa. Então, quando ele passava no escritório, eu falava, nossa, que cara inteligente, que homem inteligente. Eu falava, um dia eu vou estar de frente com ele. Olha, legal. Por isso que eu falo que é uma honra. Já Então, tinha não aquela sei se você sabe admiração. dessa história, mas é verdade. Mínima noção dessa história e para algumas pessoas, assim, eu sempre digo que algumas pessoas me rotulam como alguém arrogante, alguém muito sério. Sério eu sou, né? Mas para quem me conhece, a Cássia já trabalha comigo há um tempo, né? Eu brinco em momentos que eu entendo que a gente precisa desestressar e tal. Eu sou de fato uma pessoa séria, mas eu não deixo de ter uma vida leve também, né? E talvez nessa época eu ainda era mais sério porque era uma consolidação da minha carreira como executivo. Sim. E aí, muitas vezes eu era extremamente focado. Então, assim, passava, cumprimentava, tratava dos projetos. E fui aprendendo a me conectar mais com as pessoas também, aproveitando um pouco da comunicação e da empatia para evoluir nisso, né? Mas para quem pensa que eu sou arrogante, ou que eu sou metido, ou que eu me acho, isso está totalmente fora do que eu penso sobre quem eu sou e principalmente sobre o que Deus pensa quem eu sou. Isso aí, eu não te achava. Obrigado. Você é mais sério, mas realmente a gente Mas consegue te era acessar leve. com uma leveza muito boa. Era uma seriedade leve, concordo. Você era um pouco mais sério, mas, por exemplo, quando você foi ao escritório, algumas vezes que você ia ao escritório que eu estava, ficava leve, você tinha aquelas conversas leves lá. Então, assim, para mim era uma pessoa extremamente inteligente, com um cargo muito, né, na época, muito acima. Eu falava, gente, Que dia legal, eu quero né? conhecer de perto. Estamos aqui, olha só. Olha que honra. O mundo dá voltas, isso é muito bom. Marçal, nós separamos então algumas perguntas para a gente ir conversando ao longo do episódio. E aí a gente vai te conhecendo um pouquinho mais. Tem seu livro também para você falar um pouquinho, tá bom? E eu vou começar com a primeira pergunta, que diz o seguinte: na sua visão, quais são as habilidades essenciais para um líder de alta performance no cenário atual de negócio? O primeiro passo para liderar é entender que não tem nada a ver com cargo. Uma pessoa que vai assumir uma posição de liderança e ela acredita que o cargo é mais importante do que a entrega que ela faz, começou errado. Esse é o primeiro ponto que eu entendo que o líder precisa entender que o cargo é consequência das entregas que ele fez em outras posições. Segundo ponto, líder sem inteligência emocional é desastroso. Então, para que você lidere hoje, primeiro, você precisa se conhecer muito bem para gerir as suas emoções. Outra característica que a liderança precisa ter é a antifragilidade, que é mais do que a resiliência. Antifragilidade, você toma pancada de cima do dono da empresa, é pressionado por quem está embaixo e não muda o seu rosto, não muda suas práticas. Você melhora as suas práticas. Quando você toma pancada, você não dobra mais, você suporta a pancada. Líder que se preza tem visão de longo prazo e consegue se comunicar com a equipe apresentando essa visão de longo prazo. Líder que também quer evoluir faz outros líderes. Ele não fica só apenas fazendo seguidores. E por fim, líder de alta performance tem propósito claro do que ele tem que fazer como líder. Ele faz a liderança acontecer de uma maneira extremamente natural. E óbvio, se não gostar de pessoas, se não quiser investir tempo em pessoas, vá fazer outra coisa, vá procurar outra posição, mas não sente numa cadeira para liderar se você não tem tempo para lidar com gente, se você não quer desenvolver ninguém. Não tem nenhum problema você trabalhar numa área que seja somente técnica. Sim. Mas, pelo amor de Deus, não ocupe uma cadeira de liderança se você não gosta de gente. Ai, que incrível. Ai, eu tô apaixonada pelo assunto. Mas é sobre pessoas. É sobre pessoas. Nós já falamos sobre isso também. Que Em no vários fim podcasts. é tudo sobre pessoas. Então, se você não tá pronto, eu acho que
É isso. E- Procure e- outros. A gente não lidera reborn, né? Isso que eu ia Não. falar. Não tem Ninguém lidera reborn, a gente lidera a gente, né? É. pessoas. Tudo que a gente pensa hoje, processos, É pessoa. tecnologia e pessoas. Quem vai mover os processos? Pessoas. Quem vai mover a tecnologia? As pessoas. Alguns autores que eu já li, um deles, Márcio Fernandes, ele diz que um líder bom é um líder que investe 70% do seu tempo em gente. Ele deixa a mesa dele para falar com as pessoas e ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudar as pessoas a desenvolverem projetos, produtos e tudo. Se o líder ama ficar atrás da mesa por conta da posição que ocupa, de novo, ele deveria estar em outro lugar e nunca numa posição de liderança. O líder bom É aquele que sai atrás das pessoas, que vai, que conversa, que tem inteligência emocional, que tem empatia, que desenvolve outros líderes. O que mais que ele faz? Ele tem propósito claro porque lidera, não se preocupa com o cargo, faz outros líderes e é antifrágil. Sim. Muitos profissionais enfrentam dificuldades em conciliar carreira e bem-estar. Que dicas você daria para desenvolver a liderança pessoal sem se sobrecarregar? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu já fui para a segunda e depois a gente volta para essa, porque essa vai ser, top da galáxia. O primeiro ponto é entender que não existe vida disciplinada e nem equilibrada. Ah, Não existe Não isso. existe. Não existe. O que existe é uma vida organizada. O que nós fazemos com o nosso tempo é uma responsabilidade nossa. Nós temos 86.400 segundos por dia. E que eles não voltam no dia seguinte. Se eu não consigo definir o que é grave, o que é urgente, o que é tendência na matriz Gucci, eu não sei o que eu vou fazer no dia. Se eu não sei o que eu vou fazer no dia, a vida se torna bagunçada. Aí eu falo, não, minha vida tem que ficar equilibrada, minha vida tem que ficar organizada. Organizada, sim. Equilibrada, difícil. E também disciplinada, difícil. Porque nós somos demandados o tempo todo para apagar incêndio. Agora, o que eu chamo de vida organizada é que dá uma equilibrada no processo quando a gente lidera e tem um monte de pressão para fazer o que a gente faz. Se eu tenho meia hora com a minha esposa, essa meia hora, que talvez seja a única de 2, 3 dias da semana, E a qualidade. ela tem que ser a melhor meia hora da minha vida, como se fosse a única que eu tivesse. Se eu tenho uma ligação para o meu filho, que mora em São Paulo, quando eu estiver falando com ele, tem que ser os melhores 10 minutos daquele momento. Se eu estou fazendo entregas do trabalho, elas precisam ser as melhores entregas porque eu estou lá. Porque a gente está vivendo num mundo onde em casa eu penso no trabalho e no trabalho eu penso em casa. Isso é uma inversão terrível. Então eu não posso acreditar que eu vou trabalhar 8 horas, que vou descansar 8 horas e que vou cuidar da minha família 8 horas. Não dá. Nós trabalhamos 10, 12 horas por dia. Nós descansamos menos. Quando eu sei o que é prioridade, eu começo a organizar a minha vida por excelência de prioridade e não por qualquer coisa que me vem na mente. Então, na minha visão, o bem-estar vem quando eu sei da prioridade ao que é prioritário e abro mão de algumas coisas, aprendo a dizer não. Tem não, meninas, que tem que ser não nem que a vaca tussa. Nossa. Não vou fazer. Não dá. Ontem, um exemplo rápido. Eu tive 2 reuniões que me tiraram energia. E eu, para ser educado, marquei as 2. Marquei uma de manhã e marquei uma tarde. Acho que a Cássia marcou, mas eu pedi para ela. Ela não tem culpa disso. E aí, as 2 reuniões, elas me tiraram um pouco da energia. Chegou no final do dia, eu não quis nem ir para academia, tão cansado que eu estava. Qual foi a sensação que eu tive? É que eu dei prioridade ao que não era prioridade. E nesse caso, a minha produtividade desse dia fica comprometida. Sim. Por isso que a gente precisa organizar o que é prioridade. Não vou deixar de atender as pessoas, só que eu preciso reduzir o tempo. Talvez tivesse uma reunião dessa e não 2. Marçal, é incrível, porque hoje mesmo eu estava comentando com uma amiga minha, de manhã, como eu aprendi a falar não, e esse não me trazer tanta alegria como eu nunca imaginava. Antigamente eu não falava não. É libertador. É libertador. Eu atendia tudo correndo, fazendo tudo correndo para poder atender, para poder estar ali, para não falar o não. E aí, quando eu entendi, gente, mas o não também favorece a pessoa. Porque não adianta eu fazer da forma que eu estou fazendo, porque eu não vou fazer 100%. Então, é mais fácil eu falar um não agora para um sim depois, do que eu falar um sim agora e depois eu não conseguir mais nada. É que o não, quando a gente estabelece ele com clareza, com o foco do que a gente de fato precisa priorizar,
ele nos gera uma autoridade muito grande. Porém, o sim nos dá popularidade. E não é ruim ser popular. Eu fui repórter policial. Sim. Até hoje tem lugares que eu passo, as pessoas falam, nossa, é você. Eu ia te perguntar agora. Vou aí- fazer uma pergunta também depois, quando E você terminar. aí, assim, popularidade. Só que eu não gostava da reportagem policial. Só que eu era popular. É a mesma coisa do não. Quando eu digo não, a pessoa fala, nossa, a agenda dele realmente é concorrida, né? Então ele não pode me atender agora. Quando eu digo sim, é um desocupado que a hora que a gente quiser, a gente aciona e ele vai fazer o que a gente quer. Não é por aí. Eu entendo que existem sims que não são para aquele momento. Olha, Isso. não posso agora, preciso pensar. Vou pedir para a Cássia fazer um ajuste contigo na minha agenda. E eu já estou dizendo não para aquele dia. E a Cássia, com a educação e com o tempo, ela vai fazer isso. Muitas vezes eu terceirizo um não para uma agenda futura. Mas, eu quero ser popular, então de sim para tudo. E aí você vai ser pau mandado da agenda de outro, Sim. e não da sua. E foi o que aconteceu. E, na verdade, o meu não era nem pelo sim nesse quesito. Era no sim de, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar. E isso foi me sobrecarregando de um nível. Quando eu vi, eu não tinha mais vida para mim. Eu tinha vida para os outros. E não é nem pela popularidade. Eu falo, gente, eu precisava ajudar, a pessoa precisava da minha ajuda. E tá aí eu. Como que eu fiquei depois? Aceitação. Às vezes tem um pouco de aceitação. Sim. Para eu ser aceito, Sim. para eu ser respeitado, eu digo sim, para não parecer que eu sou alguém que Chato. não quer ajudar, que sou chato, chata. E a gente vai vendo ao final de um dia que nós não fomos produtivos porque a gente liberou um monte de sim e poucos nãos. E aí você chega no final do mês, o boleto vem e aqueles sims não pagaram sua conta. É verdade. Os nãos, Exato. eles te deram autoridade para fechar novos negócios, inclusive. Uhum. Sim, exato. Eu li naquele livro que, inclusive, vocês indicam. Você e mais um Essencialismo? aluno. Não, a única coisa. Coisa. Eu lá na mentoria sua que eu trabalhei, e aí o pessoal já indicou, eu peguei para ler. E lá ele fala muito sobre a questão da prioridade. Não existe estabilidade. Tudo importa igualmente, né? Lá que eu tiro vida equilibrada, é de lá que vem. Nossa, é sensacional esse livro. Sensacional. E é muito real isso que o Marçal falou. O não é exatamente assim. Eu sofri muito por não falar não. Sofri muito. Hoje não. Hoje eu já consigo Acho que todo mundo estabelecer. precisa sofrer um pouquinho para Sofrer. aprender isso. Eu tenho, num dos meus livros, eu tenho um capítulo que eu falo assim, quer crescer, aprenda a apanhar. Não é apanhar no sentido de violência. Não sou favorável a nenhum tipo de violência. Mas apanhar, às vezes, da vida. Sim. Das traições que você tem de pessoas que prometem coisas e não entregam. Das pessoas que passam você para trás. Sim. Das pessoas que te enrolam, das pessoas que não têm agenda e querem dominar a sua agenda. Isso tudo é pancada que você vai levando. Nossa. Então você vai apanhando, chega uma hora que você fala assim, tô na lona. Eu falo, ok, O que eu aprendi com isso? vamos Foi o que começar a aconteceu. contagem. Aí você tem que levantar essa contagem. Sim, não tem E aí jeito. recomeça. Exatamente. Porque a vida é começo, meio e recomeço, nem sempre é o fim. Não. Verdade. Como você falou, hoje eu precisava dessas palavras. Como que é? Jesuidência? Jesucidência. 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 Hoje caiu como uma luva. Você viu como que Jesus usa? Tá sempre nos lugares onde ele precisa estar. Não? Com certeza. E a minha pergunta para você é só, lá. você era jornalista policial. Por um acaso, assim, você ficava ali na frente de uma padaria, perto do corpo de bombeiros, isso, ó. Não, essa parte eu não fiz muito. Mas você chegou aí alguns Foi algumas vezes. Por que eu não ficava ali? Porque ali, de fato, só pegava a desgraça da desgraça, né? Como eu tinha muitas fontes, eu não precisava madrugar, eles falavam. Então, assim, aconteceu um acidente. Você Como corria eu ia pra lá. fazer o acidente na hora, eu fazia depois com foto, fazia com o carro já no Detran, até porque eu nunca quis mostrar cadáver. E muitos dos programas mais populares, Era assim. hoje tem muito processo em cima disso, mostravam cadáver. E eu imaginava assim, se fosse o meu pai ou a minha mãe, eu queria que eles estivessem expostos. Não. E eu sempre faço essa analogia, né, para mim. Por mais que quando você está na reportagem policial, você vai se tornando frio para algumas coisas, mas eu não sou frio em relação ao ser humano, né? E aí, nesse caso, eu decidia sempre fazer a reportagem mais fria, com dados e com imagens Não tão
sanguinárias, né? Eu acho que esse é o... É porque, olha, você vê que outra coincidência, eu lembrei, o meu pai era o dono daquela panificadora, todo mundo ficava ali. Sério? Aham. E aí eu Lembro passava... de aham. Olha só. Ah, você viu outra? outra lembrança. Cidade pequena. Mas Já não é mais tão pequena Ah. assim, mas cidade pequena é... Que legal. Marçal, como você enxerga o papel do autoconhecimento no desenvolvimento de lideranças mais humanas e eficazes? 100% importante um líder conhecer-se. Quem não lidera a si mesmo não lidera ninguém. Quem não lidera suas próprias emoções, quem não lidera suas decisões, quem não lidera seus rompantes, não vai chegar em lugar nenhum, a não ser nas demissões sucessivas. E o problema é que as pessoas hoje não investem em autoconhecimento. Elas não fazem sequer um DISC, que é o método mais simples de autoconhecimento. Imaginem um Enneagrama, um Innermetrics. Ninguém vai atrás de uma ferramenta que te dê o mapa de quem você é. Sim. As pessoas, elas ficam, às vezes, olhando elas mesmas a partir de um GPS. Mas elas nunca vão no território para ver se o GPS bate. E esse é o problema. Todas as vezes que eu não me conheço, que eu não sei quem eu sou, não sei o que dispara a emoção equivocada em mim, não sei as irritações que eu tenho, não sei por que eu domino mais ou domino menos, que eu falo mais, que eu falo menos, eu vou atropelando processos e pessoas e, ao longo da trajetória, eu não consigo resultados. O autoconhecimento é a chave principal para startar a inteligência emocional, é a base 1 da inteligência emocional. E as pessoas não investem em autoconhecimento. Sim. E eu digo assim, quer saber um pouco sobre quem você é? Vai na geladeira da sua casa, coloca um imazinho e uma folha de sulfite em branco e deixa uma caneta lá. E diga para as pessoas, fiquem à vontade. Coloque meus pontos fortes, meus pontos fracos, as minhas oportunidades de mudança e as minhas ameaças. Você vai ver que se as pessoas forem sinceras, você nem precisaria fazer nenhuma ferramenta de análise de perfil. Só ali as pessoas que te conhecem vão dizer, você é irritado, você fala muito, você não dá oportunidade. Sem autoconhecimento, a gente não mapeia o que tem que mudar. E aí vai fazendo o que acha que tem que ser feito e faz mal feito. Nossa, Perfeito. É incrível, gente. É. Eu tô aqui, eu tô boba. Sabe quando você fica assim, boba? Vamos focar. Marçal, qual foi o maior desafio que você enfrentou em sua carreira como mentor e como isso impactou sua maneira de orientar líderes? Olha, a minha maior, o meu maior desafio como mentor, vou recomeçar, o meu maior desafio como mentor foi atender jogadores de futebol. Porque nem todo jogador, e aí eu não quero generalizar, eles têm uma capacidade cognitiva de assimilar o que você está falando, porque o foco dele é no campo. Nas emoções, ele não sabe por que ele explode, porque ele é expulso, porque ele às vezes dá mais dinheiro para os pais do que deveria, e aí ele tem uma carreira que precisa ser mais longa, e por isso ele joga tenso, se machuca mais, ele tem estresse com a imprensa, tem estresse com a torcida, porque o que está à volta é que é o problema. Só que ele não consegue entender o quão isso atrapalha ele na carreira. Então, meu maior desafio foi sentar na frente de jogadores e, como eu gosto de futebol, desenhar o campo, às vezes desenhar mesmo, e falar, olha, você está jogando aqui nessa posição, só que na sua mente você está nessa outra. E eu vou te explicar por quê. Porque aqui você está mais vulnerável, a sua defesa está aberta, os seus pais estão acessando aqui, eu não sou contra você ajudar seus pais, mas você precisa ter um limite para isso, porque senão sua carreira nunca vai ter fim, você nunca vai guardar nada. E às vezes eu conseguia avançar, e às vezes eu tinha que voltar no mesmo tema. Então, quando eu tinha uma carreira mais focada nos jogadores de futebol, eu falo que se eu ganhasse 30 mil numa mentoria, eu deveria ter cobrado na época 60. Por quê? Porque é muito mais trabalhoso. Às vezes eu recebia a ligação do jogador domingo, 4 da tarde, ele ia jogar às 7 da noite. Às vezes 11 da noite, que ele tinha perdido o jogo, que queria falar para a imprensa no dia seguinte, que ele tinha falhado e tal. E tudo aquilo era, você pode falhar, só que você tem que estar preparado, tanto para quando você falhar, saber o que você vai falar, para quando você vai bem, também não crescer demais. Só que eles tinham dificuldade de entendimento. Não são todos, tá? De repente tem jogador que vai ver um corte desse, vai dizer, então ele está me chamando de... Não estou chamando ninguém de incompetente do ponto de vista intelectual. Mas ele é muito bom no que faz em campo. E muitas vezes não tinha essa estrutura paralela para entender que nós somos corpo, alma e espírito. Eles eram corpo. Aí a alma, problema. E que afetava diretamente no espiritual. Entra nessa questão do autoconhecimento mesmo, né? Que
o autoconhecimento é um processo lindo. Uhum. Tudo Não, bem. Não, ele é muito dolorido. Ele dói. Né? Ele dói, você acessa coisas, situações, enfim, difíceis. Então, eu acredito, eu entendo isso que você está falando, porque o foco deles é realmente muito técnico, Uhum. né? Muito... E tem também, por exemplo, meu filho é atleta. E ele é pequeno, tem 13 anos só. Mas a pressão que ele sente é muito complexa para ele, nessa idade de 13 anos. Então, ele ainda fica muito confuso com tudo. Imagina a cabeça. E eu falo, então, assim, terapia, falando para ele sobre o autoconhecimento o tempo todo, mostrando para ele os pontos fortes, pontos fracos, o que ele precisa focar. E mesmo assim, gente, mesmo assim, a cabeça dele parece que tá em trocentos lugares. É muita Fica bem em coisa. colapso, né? Entra em Porque, colapso, se Em deixar. especial a carreira de atleta no futebol, ela brilha para muito poucos, né? E para brilhar para alguém, você precisa não só ser bom tecnicamente, você precisa ser bom emocionalmente, ter um bom empresário, ter passado por algumas peneiras, onde você aprendeu como não participar de peneira. Depois você aprende como deveria participar, e aí você vai como egoísta na peneira que você passa, não toca para ninguém. 2 vezes, às vezes, você vai pegar na bola, na peneira. E o menino acha que ele vai jogar com os amigos dele. Tem um monte de gente querendo a vaga que ele também está disputando. Sim. E aí já começa a mente a dizer assim, sou incompetente, não passo em peneira. Sim. Não é. Fez uma peneira com pouca orientação. E é muito difícil porque, às vezes, a criança traz do pai um desejo que o pai não realizou. Exato. Eu atendi muitos jogadores que tudo que ele ganhava, ele queria devolver para o pai, porque era um sonho mais do pai Do que dele. Tudo bem, ele estava bem já na carreira e tal, só que era uma dívida, parece que eterna com o pai. E eu digo, honrar pai e mãe não é você dar dinheiro o tempo todo para eles, é acompanhar, é amar, respeitar. E se você puder suprir, supra. Mas não pode ser uma coisa de dependência, porque seu pai sonhava isso e não chegou, e você chegou, você tem a obrigação de suprir toda a vida dele até o resto dos dias dele. Sim. Sim, achei E como a gente falou de mentor, eu acho que é bacana a gente perguntar, qual que é a diferença entre mentor e coach? Muito boa essa pergunta. verdade. O coach, ele faz perguntas tentando tirar de você aquilo que é mais importante para a sua trajetória de vida e carreira. E é muito bom. Eu acho extremamente importante tirar das pessoas aquilo que elas têm de melhor e colocar para executar. O problema está quando do outro lado a pessoa não tem as respostas. E aí fica rodando em volta de um mesmo assunto sem solução. A mentoria, ela não pode ser feita de maneira generalizada. Você não pode ser mentor de tudo, você precisa ser mentor do que você domina. E neste caso o mentor antecipa. Ele fala, para liderar vai ter que cuidar disso daqui. Para performar vai ter que gerir o tempo melhor. Para gerir o tempo, vamos estabelecer prioridade. Para estabelecer prioridade, vamos ter que mexer no seu comportamento. E tudo isso a mentoria vai fazer sem te perguntar muito. Por exemplo, nas minhas sessões eu mando 11 perguntas iniciais. Essas 11 perguntas eu faço N cruzamentos com perfil, com histórico, com demanda, com habilidades, com projetos de 3 meses, de 1 ano, de 3 anos. Quando a pessoa sentar comigo, eu falo, olha, para mim, na minha visão, em 3 meses você pode chegar aqui. Concorda? É isso que você quer? Em 1 ano, é isso daqui. Em 3 anos eu não vou estar contigo, mas você pode chegar aqui. E aí, muitas vezes, eu até já escrevo o propósito das pessoas, com base na história que ela me traz. Sim, o meu propósito, eu consegui definir claramente o meu propósito com o Marçal. Sério? Aham. Que incrível, que incrível. E aí, a mentoria faz isso, ela antecipa. Ela não Direciona. é atalho, ela antecipa, encurtando o caminho. Porque às vezes o atalho te leva para um buraco. Encurtar o caminho, às vezes, é seguir um caminho que não é atalho, mas é um caminho mais curto e de menos pedras no meio do processo. Que legal. Perfeito. Eu tô aqui. Uma série de diferença na minha visão. Ah, e só para fazer um gancho sobre o que a gente falou sobre o autoconhecimento,
que você disse, né? Peça para as pessoas que te conhecem falar sobre você e ali você já vai ter uma clareza. Eu passei por esse processo há alguns anos, quando eu tinha uma certa insegurança sobre quem eu era. E eu falava para minha terapeuta, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu sou. Ela, vamos fazer essa construção. E ela fez essa atividade. Ela falou assim, então eu vou pedir para 3 amigos e uma pessoa da sua família gravar um áudio falando sobre você. E os 4 falaram a mesma coisa. Olha que incrível. Bate Ela muito. falou assim, aqui, quem é você? Eu falei, nossa, é isso mesmo. Eu achava que eu era isso, mas não acreditava, né? Exatamente. Eu ouço muito a palavra guerreira. Toda vez que eu Incrível. pergunto, você é muito guerreira, você é muito guerreira. Então, As pessoas falam que eu sou sério, persistente, inteligente, que eu gosto de ajudar, ó, que eu sou inteligência, eu falei. estudioso, que mais? Que eu sou analítico, e não sou, na verdade. Não é. Mas as pessoas veem O isso. seu né? analítico vem em qual colocação? Ele vem possivelmente na terceira posição. Terceira Então eu sou posição. dominante, influente, analítico, depois estável. Nossa. Mas faz sentido. Como que é? Qual que é o seu? Eu sou dominante, influente em segundo, estável em terceiro desculpa, dominante, influente, analítico, estável. Essa é a sequência mais próxima do meu perfil. Eu sou influente, conforme e estável. É? O último é o dominante. Mas Último é o quando eu vou para a parte de adaptado, o dominante vai lá no 70. Você consegue O acessar. meu adaptado vai para o analítico. É interessante isso, né? Então, Legal. às vezes é isso. Às vezes é o adaptado que as pessoas estão vendo em você. Como quando você conhece do perfil e conhece Aham. por conta do autoconhecimento, você navega pelos 4 comportamentos de acordo com a necessidade do momento. Incrível. Sim, sim. É incrível ter essa clareza. É. Tipo assim, aqui é isso aqui, eu preciso acessar isso Só aqui preciso agora. disso aqui, né? Pra que eu preciso de tudo? É só isso aqui, né? Só disso aqui. E olha como foi incrível a minha jornada, porque eu trabalhei como financeiro anos dentro de um escritório fechado, com poucas pessoas. E quando eu comecei a fazer a parte de consultoria que eu tinha que falar com pessoas, eu falei, eu não vou conseguir, vou fazer o perfil. O que eu fui fazer o perfil, o influente está o mais alto. Falei, não pode. Se você tivesse feito perfil, você teria deixado essa parte antes. Aham. Se você tivesse feito âncora de carreira, talvez ela já descobrisse que não tem relação com ela, de repente, que ela fazia antes. Sim. Às vezes a gente precisa do trabalho, e aqui vai um recado, né? Se você não está no que você ama, não é para pedir a conta amanhã. É para se planejar, para se organizar de uma maneira que você faça isso, eu diria que responsavelmente, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode Sempre vem fazer. perguntas fora. Aquilo que a gente tem mais medo define mais o nosso propósito? Vou te dar um exemplo. Eu tinha muito medo de câmera. Uhum. Eu não falava na frente de uma câmera, não pegava um microfone. E sempre que eu comentava isso com qualquer pessoa, eles falavam, tá aí o seu propósito, tá aí seu propósito. E hoje é muito comum. Existe isso ou não? Talvez seja uma situação muito pontual a sua, porque costumeiramente o propósito se conecta com aquilo que a gente faz com leveza. Aquilo que a gente faz, mesmo que ninguém pagasse pra gente, porque a gente já tem grana suficiente. Eu, por exemplo, se eu ganhasse $1 milhão, $2 milhões, 5, seja lá quanto, eu não deixaria de ser treinador de pessoas. Eu continuaria. Eu melhoraria a minha estrutura. Quando a pessoa fala assim, se eu ganhasse isso, eu mudaria de profissão, ela nunca trabalhou conectada com o propósito dela. Trabalhou conectada com o que ela ganha. Talvez você desejava isso, você queria fazer isso aparecer no seu propósito, você espelhou alguém, viu alguém que era bom nisso, eu quero fazer assim também, tenho medo, mas eu vou. Com o tempo, se o seu dom natural, ele vem e mostra que de fato você está habilitado a fazer isso, você conecta com o propósito. Mas costumeiramente o propósito nasce de algo que a gente faz com o menor esforço possível. Para alguns, a gente está sabendo que está se esforçando. Outros acham que é tão fácil ele fazer isso. As pessoas falam, nossa, é tão fácil você falar. Eu falo, tá, mas para que eu fale, eu estudei, eu li, né? A pessoa fala, mas eu não consigo ter esse raciocínio. Eu falei, tá, mas quantos livros você leu? Porque quando eu estou falando aqui, eu estou lembrando de livros que eu li. E que acertam o raciocínio lógico, né? Com tudo que a gente for. Mas se fosse assim, fala agora, quando eu era adolescente, eu era extremamente envergonhado. Então, eu acho Não tinha coragem de falar. Então uniu também o seu. Uniu. No meu caso, a comunicação, o jornalismo me fez crescer em comunicação. Vou de novo na Jesucidência. Eu acredito que quando Deus me criou
E eu não estou sendo aqui soberbo em relação a ter alguma coisa a mais do que ninguém, não é sobre isso. Eu imagino que ele falou assim, ó, eu vou precisar desse cara lidando com gente, vou precisar desse cara pregando, desse cara treinando pessoas, e mudo como ele é, não vai dar. Então eu vou ter que empurrar esse cara para uma faculdade de jornalismo, pensando que ele vai se achar numa bancada de telejornal, e eu vou deixar ele sentar nessa bancada, mas ele não vai ficar. E aí, você está de um lado, Deus está do outro. Chega uma hora que você começa a fazer a conversão. E aí, perfeito. conectou tudo. Então, aos 40 anos de idade, eu tinha clareza de que eu não faria outra coisa a não ser treinar pessoas usando a comunicação. Perfeito, incrível. Será que a gente está em tempo ainda? O meu já tá. O meu também. Porque, ó, como eu falei, o meu, eu morria de vontade de falar em público. Fazer A aula leitura nessa... na igreja, eu tremia muito, mas eu ia. Uhum. E eu tinha muita vergonha, muito medo. E foi vindo, foi surgindo, não foi coisas que eu fui Foi atrás. acontecendo naturalmente. Principalmente com a nossa parceria. Mas assim, eu digo porque era uma coisa muito difícil de lidar e hoje é uma coisa muito natural. Mais tranquilo. Foi muito tranquilo. Perfeito. Se treina também, né? O treino, ele nos faz melhores, né? Bernardinho dizia o seguinte, quanto mais você transpirar no treino, menos você sofre no jogo. E a gente transpira para treinar, né? Sim. Eu subo a montanha como legendário várias vezes. As primeiras que eu subi com mais dificuldade física. As de agora, tranquilo, porque eu treino mais tempo, eu já sei o que eu preciso, já sei que tipo de alimentação eu faço antes de ir para a montanha. Tudo isso é treino. Treino mente, corpo, e aí as coisas vão melhorando. Sim. Que bacana, bacana. Marçal, e o que você considera um erro comum que líderes cometem e que pode ser evitado com treinamento e desenvolvimento adequados? O erro mais comum da liderança é não fazer um alinhamento de expectativa, que é eu tenho um liderado, eu sei o que eu quero dele, disse para ele na contratação e acredito que ele entendeu tudo e vai rodar. Não vai rodar. Ai, meu Deus. Porque vão vir os problemas iniciais, ele vai temer a liderança, se a liderança é mais distante, e daqui a pouco nós estamos desligando essa pessoa porque ela não deu resultado. Alinhar expectativas. Olha, estou te contratando para isso é importante para a empresa por conta disso. Seu currículo diz que você consegue entregar e eu estou aqui repassando o que é da sua função. Gostaria de saber se o que eu estou te falando está claro, você gosta de fazer isso e você está disponível para fazer isso. A pessoa faz o retorno, eu entendo se ele compreendeu e aí eu solto na pista para fazer. E aí, erro 2. Só volto com essa pessoa no feedback trimestral. É isso que eu ia falar. Aí, tem que ter o acompanhamento, né? É sempre assim na minha visão. Alinho expectativas, solto na pista, com 1 mês eu chamo, alinho novamente. Com 2 meses, faço todos os ajustes. Com 3 meses, feedback final, se chegou, se não chegou. O problema é, não temos tempo para dar a visão, não temos tempo para treinar e vamos soltando as pessoas para fazer. Elas fazem mal feito, na nossa visão, que às vezes ela acha que fez bem feito, mas a nossa visão está mal feito, dispensamos. Essa pessoa vai embora com carinha de ué, sem saber por que ela foi dispensada. Sim. De quem é a culpa? Do líder. Do líder. Clima de equipe, 50% a 70% do clima é determinado pelo líder da equipe. Se o clima está ruim, o resultado baixa em até 30%. O Diego vendeu, falou sobre isso também. Diego falou. Então, se a gente não, de novo, não investe tempo para ensinar, não investe tempo para dar feedback, follow-up, feed forward, dar um feedback para o futuro, não invisto nisso, e infelizmente não estou liderando. Estou sentando numa cadeira e me ocupando da posição apenas. Perfeito. E é sobre isso mesmo. Não entendi. É porque geralmente tudo acontece na urgência. Resolver aquele cargo, ou aquele problema, aquela situação é uma emergência. E é isso, coloca as pessoas sem... Tudo que se tornou urgente, um dia já foi importante. E não deu atenção. Por que a gente vai no médico e quando é uma doença mais grave, a gente para tudo e vai resolver? Porque é urgente. É vida ou morte, né? ali, né? Vida ou morte. Mas se eu tivesse cuidado da minha saúde quando aquilo foi importante, talvez eu não passasse por aquilo. Exatamente. O problema é que nós estamos dando
prioridade ao que não é prioridade. Sim. E gente é prioridade. Ou eu invisto tempo em gente, ou eu vou investir tempo em recontratação. Cara, treinamento é caro, no sentido de retrabalho, e aí o resultado vai baixando cada vez mais. Perfeito. É isso. Próxima pergunta. Com a crescente demanda por inovação e agilidade, como um líder pode se manter relevante e atualizado sem perder a essência de sua liderança? Ele precisa transitar por tudo, que é um líder de departamentos, digamos, né? Eu sou líder da área de recursos humanos, mas eu preciso transitar nas finanças, entender de finanças. Mesmo que eu não saiba tudo, mas eu preciso, no mínimo, saber ler um DRE. Eu preciso saber falar com o financeiro da empresa para entender meu orçamento. Sim. Eu preciso sentar com quem é de planejamento para saber se o que eu planejei cabe no tempo. Uhum. Eu preciso sentar com a área de marketing para saber se ela vai me ajudar a divulgar aquilo. O líder que acredita que se ele fizer a parte dele, os outros departamentos vão segui-lo, não é por aí. De novo, se eu não tenho conexão com outros departamentos, eu sou uma ilha. E a ilha, ela não vai sair daquele lugar para chegar nos outros pontos, ela permanece ilha. Eu entendo que toda pessoa que quer ter resultados no mundo de IA, no mundo de tecnologia, no mundo de gerações despejadas a cada... Eram 10 anos, passou para 5. A gente tem uma geração chamada Alfa agora. Agora é alfa. Eu não sei nem que geração é essa, porque eu estou terminando de estudar a geração AZ. A Z. Quando eu achei que eu estava bom de Y, apareceu a Z. A era milênio, a É. Y, a Z. É que a Z e a não sei se a Y ou a Millennium, elas estão É bem quase que a próximo. mesma coisa, né? A Y milênio é bem próxima. Aí É. veio a Z, A Z, a milênio eu acho que sou eu. Acho que sou eu, acho. Se não me engano. certeza? Peraí, eu vou pegar isso aqui. Nossa, Esses dias- nem me esses dias eu... Sou a milênio, que é de 80 a 80, 90. Peraí que eu vou falar isso já. Que é o Marçal. Peraí que eu vou falar Foi aqui tirar. sei já para vocês que aí a gente não vai falar Não, É, não, é- tenho certeza. Sem fontes. isso sem fonte. Quer ver? Vamos às Ó. fontes. Vamos lá. Gerações. Baby Boomers. Nascidos de 46 a 64. Isso. Bons de bebês. Ah, Depois da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltam, as mulheres engravidam, por isso Baby Boomer. Geração Baby Boomer, de uma expansão de bebês que nasceram nesse período. Que somos nós, eu não sei, eu, né? Geração X, 65 a 80. Isso. Você é X? Não, meu pai. Não, seu pai. eu Y e milenial, Essa sou eu. De 81 a 96. Eu também. então nós somos... Geração Z, 97, 2012. Geração Alfa, nascidos a partir de 2013. E os bebês reborns. Brincadeira, não é sério. Que loucura. Difícil acompanhar. Eu tenho duas gerações. O meu mais velho é 2011 e o mais novo é 2015. Então eu estou com duas gerações dentro da minha casa. E Nossa. a minha que é milênio. Meu filho é 97, então ele tem traços de Y, que ele é extremamente tecnológico, mas ele tem de Z também. Que é a nossa do mais velho ali, de 2011, né? O Z é 97 e 12, né? Isso. E o Y milenial é 81 a 96. É o que é nós, milênios. gente. Diz que foi a fase mais difícil, foi a milênio, né? Porque quando acabou aquela questão de ficar nas ruas e tal, e começou a vir a internet, tinha telefones, aí começou a entrar a era do telefone, então foi bem, bem bacana. Essas pessoas, se eu falar pro meu filho, talvez você falar pro seu, de fax. Não, eles nem lembram. Eu trabalhei com fax, tá? Não, o que é isso, pá? Falar que a gente discava e telemensagem e tal. Gente, o que a gente viveu aí? Isso é muita nostalgia. Vamos para a Sobre próxima isso daí. pergunta. Bora lá. É a sua. Você acredita? Isso. Você acredita que todo profissional pode se tornar um bom líder ou existem características inatas que fazem a diferença? Tem gente que tem algumas características que vieram do DNA do pai e da mãe. Ah, legal. Porém, também tem pessoas que nunca tiveram estes inputs e que, se treinadas, elas se tornam bons líderes. O detalhe é o quão disposto eu estou para fazer o que precisa ser feito para liderar, porque dá para aprender.
eu não acredito que uma pessoa, ela nasce e ela não consegue fazer transformações na trajetória. Não acredito que pau que nasce torto morre torto. Aham. Eu acredito que dá para endireitar sim. O detalhe é o quanto eu estou disposto a sentar para aprender, a praticar o que eu aprendi, a medir o meu resultado e depois de medir meu resultado, reajustar o que não deu certo. Eu acredito que liderança pode ser treinada sim, desde que quem vai fazer isso goste. Quando você fala de genética, a gente já identifica em crianças, por exemplo, esse perfil, né? Eu já perguntando. Porque o meu é muito, eu falo, cara, Dá pra saber, eu acho. o que eu faço com você? Eu falo, Ó, vou citar 2 gerações. A minha neta, a Heloísa. Heloísa vai fazer 7 anos. Heloísa, ela manda nas outras crianças. sim. Então ela chega, ela fala assim, eu vou brincar com você, mas ó, você não pode brincar com a gente, tá? Porque você é maior. Aí pronto, né? Aí, e já vi também o meu sobrinho, o Benjamin, que ele fala, tá bom, Isa, então a gente vai brincar sim, do jeito que ela mandou. Aham. Que é aquele que... E aí tem um outro problema, Ah. chegar na fase adulta, como um menino que não vai definir que ele é o sacerdote da casa, o líder principal da casa. Não é que a mulher não vai ter poder dentro de casa. E tem muito. Uhum. Mulheres inteligentes têm muito poder dentro de casa. E elas ajudam muito. Eu sou prova disso. Minha mulher é uma pessoa extremamente importante na minha vida. E ela nunca atropelou o processo. Sempre ela fala, amor, eu penso assim. Uhum. Eu estou contigo, mas eu acho que você deveria tomar outra decisão. Eu falo, deixa eu pensar melhor então. Então a gente nota que crianças que nasceram e você vê ele liderando, ele vai liderar também no futuro. Outros que não lideraram podem sofrer na sequência. O que dá para fazer é aquele que lidera muito, aprender a liderar com mais calma, e o que não lidera, aprender a liderar pelo menos um pouco. Por isso que eu disse que isso é treinável, mas é nítido. Tem crianças que já dominam desde o princípio. Certo, Os meus, dá pra saber. por isso que eu perguntei, os meus 2 filhos são assim. Então, eles coordenam a galera deles. Organizam tudo. Eles organizam, sabe? Eles sobressaem, eu falo. E aí vem a dúvida de mãe. Tá, como lidar? Porque tem isso também. Como que eu vou fazer o meu filho entender as duas partes? Eu freio ou eu freio solto. um pouco, eu solto um pouco. É. Então, assim, tem que ter muito autoconhecimento para você se entender e quando você é mãe, você também passar isso para os seus filhos. Eu amo Educar. segurar do que empurrar. É muito melhor segurar do que empurrar. Porque segurar, às vezes eu preciso segurar o Júnior e falo, olha, eu entendo o que você está falando, só que isso vai te impactar em tal área da sua vida. Eu entendo que isso é importante para você, que é para a sua história futura, mas acredito que o sofrimento vai ser grande nesse momento. E aí ele para, pensa, às vezes faz, às vezes não faz. E aí se ele faz, eu acolho também, falo, lembra que eu falei, mas não estou tacando na sua cara. Foi bom você ter aprendido, porque você vai poder ensinar outras pessoas. Então eu prefiro, às vezes, segurar o Júnior e dizer assim, não, esse ano você precisa guardar dinheiro para isso, que eu acho que é importante. Ah, você vai casar o ano que vem? Então você precisa começar a economizar em algumas coisas que você não economiza. Por quê? Porque eu prefiro segurar. Porque ele ganha dinheiro. Do que eu dissesse assim, você nem tem dinheiro, vou ter que fazer você ganhar dinheiro. Não, ele já ganha dinheiro. Ele já é bem remunerado em São Paulo. Então agora eu preciso aprender a segurar ele no sentido de guardar dinheiro. Mas não preciso empurrar ele para ganhar. Então eu prefiro sempre segurar do que empurrar. Uhum, perfeito. Vamos lá, as últimas perguntas aqui. E aí a gente entra também numa área da sua vida que eu admiro muito, que é a parte da mentoria mesmo empresarial. Eu acho incrível assim essa parte. E aí muitas empresas terceirizam o trabalho de mentoria e treinamento de liderança para desenvolver suas equipes. Quais benefícios você enxerga nessa prática? Líderes mais bem preparados, Sim. menos turnover, cultura organizacional mais ajustada, pessoas mais comprometidas, treinamentos focados. Porque assim, eu estava numa empresa hoje de manhã e eu vou treinar gerações dessa empresa. Por quê? O presidente do conselho da empresa, ele disse assim, eu vou descer até um ponto, mas eu tenho pouca paciência. E eu falei, bom, então eu estou treinando ele para ter um pouco de paciência. Sim. Eu falei para ele, então me deixa treinar as gerações de baixo para que eu possa colocá-los num nível que você pelo menos se aproxime. Quanto que isso custa? Muito menos do que um diretor
descer para fazer isso. Uhum. Então, as empresas que terceirizam aquilo que elas precisam crescer, elas continuam correndo atrás da estratégia e dos resultados sem parar para resolver essas questões. Não que elas não sejam importantes, Sim. mas às vezes a pessoa fala, eu mesmo vou treinar minha equipe. A equipe já não ouve mais ele muitas vezes. Tem muitos treinamentos que eu faço, eu falo, o que você falaria para essa geração? Uhum. Ah, que eles são lentos, que eles não querem ouvir, que eles se acham e tal. Eu vou traduzir isso. Qual é a tua rapidez nas entregas? Exatamente. Como é que você ouve quando uma pessoa mais velha está falando? E aí eu vou incutindo na cabeça dessa pessoa que ele precisa mudar o comportamento se ele quiser se sobressair na empresa. Então, na minha visão, é isso. Você tem líderes mais bem preparados, menos turnover, visão estratégica mais clara, planejamento rodando mais fácil, líderes desenvolvendo outros líderes, e aí sucessivamente tantos outros benefícios quando você traz treinadores, mentores, coaches, profissionais de consultoria que vão ajudar no desenvolvimento que você não vai ter tempo para fazer isso, Sim. porque você precisa pensar no próximo produto, no cliente que você perdeu, No coisas seu core assim. business. No seu E você sente assim que às vezes você chega numa empresa e tá todo mundo meio perdido mesmo? Que pergunta. Sério? É porque o Marçal ele atende empresas grandes, né? Olha. Então, como a gente trabalha junto, eu mais ou menos sei qual que é o perfil de empresa que ele atende. E aí eu Mas fico eu só assim, pro rumo dele para uau! Tem coisas que eu falei assim, meu Deus do céu, onde Não é é que você possível. estava quando isso aconteceu, né? Porque é muito comum chegar e falar assim, ó, tá tudo bem aqui, é mais um ajustezinho e tal. Aí eu falo, vamos rodar uma pesquisa para saber o que as pessoas estão precisando? Pronto. Aí às vezes eu falo assim, ó, vou rodar a pesquisa sua sobre o que você acredita que você entrega de liderança. E vou rodar a pesquisa para eles, dizendo o que eles percebem da sua liderança. Dá dor de barriga. Nossa. Porque vem assim, eu comunico a visão, eu explico e eu acompanho. Do outro lado vem assim, não conheço a visão, não entendo o que ele fala, Nossa. por isso eu não entrego o meu melhor. Aí eu falo, E aí, cara, Quem que pálida. tá mentindo? santo Aí Deus. não é um só falando. São Às vezes tem trocentos. 10 pessoas na equipe, porque eu sempre falo assim, ó, menos de 3 eu não quero nem pesquisar. Sim. Tem que ser de 3 para cima. 3 para cima você tem achados extraordinários. E não tem problema dizer que não sabe. É melhor você dizer que não sabe para aprender do que dizer que sabe e lá na frente fazer caca. Verdade. É o tal do motivado incompetente. Eu falo muito sobre isso. Cuidado com o motivado incompetente. O motivado incompetente, ele fala assim, deixa comigo, vou dar conta, vou fazer. Não, eu sei, eu estudei, eu fiz. Lá na outra empresa, aí ele vai fazer, E não faz bem feito. ou, pior, estraga alguma coisa que já estava boa, com uma ideia maluca que ele nem testou em lugar nenhum. Ah, mas eu estava motivado. Tá bom. Mas motivação não é tudo. Motivação sem competência É. é loucura. Uhum. É você atravessar a rua sem olhar para os lados. Sim. Tô motivado. Vou correr, vou atravessar. Sem competência. Que legal. Perfeito. Marçal, na sua experiência, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam ao contratar um mentor externo para a sua equipe? Acreditar naquilo que ela está falando para o mentor, dar tempo para o mentor, porque muitas vezes, no meio de um processo, eu começo a receber ligações do dono da empresa. Ah, mas... Fiz 2 sessões. Ah, mas essa pessoa, ela não está mudando. Eu falo, tá, você está trabalhando com ela há 10 anos, há 8 você detecta isso. Você me contratou depois de 2 anos pensando, e você quer que em 2 encontros de 1h30 eu resolva? É a pressa desenfreada. Essa pressa desenfreada não funciona, porque as pessoas não são tecla on-off, que eu desligo ela de um lado e ligo do outro. É um processo. Imagine que uma cultura de uma organização, ela demora 5 anos para mudar. E quem muda a cultura é a pessoa que está lá dentro. E muitas vezes o principal problema é não dar tempo naquilo que você disse que é para o mentor fazer, que você acreditou que aquilo vai dar resultado, mas você não deu tempo para o mentor trabalhar. Não dá para você pegar uma pessoa que durante X tempo, 5 anos, não te deu resultado. Você gosta dela, ela tem bom caráter, você contrata um mentor e daí 2 sessões você quer que o cara já esteja fazendo tudo aquilo que em 5 anos você como líder não conseguiu fazer, então você tem que contratar o Papai Noel, você tem que contratar, vamos pensar aí, contrata o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, qualquer um. Qualquer um do folclore que vai dizer que está fazendo, não está fazendo. Então, se você não tem tempo para que as pessoas se desenvolvam, é melhor você nem contratar. Dá tempo. Dá tempo. É horrível eu estar trabalhando e receber ligação.
Hoje eu fui na reunião e hoje ele foi até a parte tal da reunião, mas no final ele soltou uma piadinha. Tá, mas quantas piadas ele soltava antes? 10, ele soltou uma? Ué, não tem nenhuma evolução? Tá, Eu falo, caramba, dá um tempo, né? Às vezes eu acho que as pessoas acreditam que o ser humano, ele é como um robô. Cara, você tem que mexer no emocional da pessoa. Sim. Você tem que saber a motivação de segunda camada dela para estar naquela empresa. Às vezes ela está na empresa porque ela ganha para fazer aquilo. E ela não gosta daquele lugar. Ou a gente muda ela de lugar, ou a gente fala para o dono, olha, ele não está feliz aqui. E acontece. Às vezes eu falo, quem contrata a mentoria está pronto para que, caso essa pessoa chegue num momento da mentoria e ela diga, eu não quero fazer isso que meu chefe quer que eu faça, a gente achar uma forma de fazer um outplacement e não a mentoria, que é o processo de saída, já aconteceu. Pelo menos umas 2 vezes comigo aconteceu. A pessoa não quis ficar. E é isso aí. E aí o dono falou, pelo menos eu estou me presenteando, porque eu sei que eu vou ter que dispensá-lo, ou ele vai conversar comigo. Eu estou me presenteando porque eu não vou ter esse sofrimento de acreditar que vai dar certo, e ele também não vai ser infeliz aqui. É maturidade. Marçal, só uma pergunta cortando rapidinho. Eu tenho muitas consultorias e VPOs que eu entro em empresas que sociedade tem muito essa questão. Você comentou de baixo para cima, que às vezes você tem que elevar os funcionários, colaboradores para chegar nessa liderança. E quando são iguais? Por exemplo, são 2 líderes que precisam de uma certa, assim, ter essas responsabilidades internas dentro da empresa e os 2 têm essa divergência tão grande Entre eles? entre eles. Você atua nesse segmento? Primeiro assim, qual deles está dando mais resultado? Eu vou olhar para o resultado. Quem está dando resultado? Mas o preço é alto. Então, peraí. A gente tem que ajustar o comportamento para não atropelar as pessoas, mas está dando resultado. Então, às vezes é diminuir a dose para não virar droga. E o que não está dando resultado, lamento, amigo. Se o teu sócio entrega mais do que você, o Prolabore é igual, tem uma coisa errada. Então, a gente precisa que você se aproxime um pouco mais dele. E você que está dando resultado, batendo nas pessoas, você precisa voltar e ser um pouco mais leve aqui. Porque sociedade é como um casamento. Sim. Ou a gente ajusta ou dá separação. Não dá para 2 sócios, um que dá muito resultado, mas mata as pessoas, e o outro que ama as pessoas, mas não dá resultado nenhum, ficarem trabalhando muito tempo juntos e a equipe nota. Porque o A fala, faz, o B fala assim, calma. Quem que eles seguem? Não sabe quem vai seguir. Na minha visão, se eles não se alinharem, a equipe sabe que eles estão desalinhados. E o que é pior, a equipe atua como criança. Sim, eles vão agindo para no onde, limite. eles vão para onde, né? Para fazer uma média aqui, eu vou ficar aqui. convém. Fazer a média ali, eu vou ali. É onde convém. Né? É criança. Mas é assim. a sua mentoria também se adequa a esse caso. Sim, eu atendo, por exemplo, tem casos que eu estou atendendo diretor e presidente. E eu converso de um com o outro de maneira ética. Eu falo, essa parte eu preciso que você ajude ele. E eu falo também para o diretor, essa parte eu preciso que você ajude o presidente. Que legal. E eles sabem que eu faço isso, de maneira ética. Sim. Tanto que um dia eu estava conversando e ele falou assim, isso aqui acho que é legal, eu consigo falar. Que era uma parte mais humana, que um tinha mais aguçada e o outro não tinha. Quando o que era mais humano falou para o que tinha menos característica humana, mais técnica, o que tinha menos característica humana veio para a sessão e falou, cara, eu preciso trabalhar isso. Você já me falou. E eu também estou sentindo do meu CEO que eu preciso fazer isso. Não sei como, Marçal. Falei, cara, não é você sair amanhã pedalando, não é você sair amanhã desestressando, mas vamos achar alguma coisa que te tira um pouco dessa energia desenfreada só pelo trabalho. E aí ele falou, legal, eu vou precisar, vamos traçar o plano juntos? É o melhor dos mundos. Porque aí você tem 2 maduros, né? Um maduro numa área e outro imaturo, e aqui também. Qual que é meu papel? Unir a balança. Que bacana. Tem empresas que estendem a mentoria. Estendem. Começa com ali 10 sessões e aí vai mais. É interessante que tem mentorandos meus que eles falam assim, eu preciso voltar e ficar mais uns 6 meses contigo. E volta. E também tem alguns que pedem para ficar mais tempo, assim, esse projeto foi muito legal e eu quero tocar mais tempo contigo. É muito interessante isso. Tem um cliente meu atual, ele tentou entrar na mentoria há 1 ano e meio atrás. Eu falei o valor, ele falou assim, cara, não é minha realidade. Eu falei, qual é a sua realidade? Olha que interessante o que é uma pessoa ética. Ele falou assim, a minha realidade vai ofender o seu bolso e eu não vou fazer isso.
Olha só. Que incrível. Ele voltou há 5 semanas atrás. Ele voltou e falou assim, quanto é a tua mentoria hoje? Eu falei, minha mentoria é isso. Ele falou assim, eu vou pagar à vista. Olha que incrível. Ele pegou o cartão, passou o cartão, pagou à vista, dizendo o seguinte, naquele tempo eu já queria passar por isso, mas eu não tinha esse recurso, hoje eu tenho. E para te honrar, eu vou pagar à vista. Você se arrepia quando você... Ele pagou à vista. A gente fez 1, 2, 3 sessões. Segunda sessão, um código de tomada de decisão que a gente definiu, de como ele ia mensurar a decisão. 1, ele tem uma sócia, que é a esposa. Ela tem um peso na decisão. E eu botei peso. Segundo, o volume financeiro que impacta a decisão. Segundo item. Terceiro, a opinião da equipe. Por fim, sentimento de mercado. E nós colocamos isso no papel. Ele trouxe um sistema rodando isso. Nossa. Aí ele falou assim para mim, já valeu. Só o tempo de desenvolver isso daqui. E o que é legal, eu indiquei ele para desenvolver um sistema para um amigo já. Isso acontece muito. Eu ver que meu mentorando tem capacidade, que um outro mentorando meu precisa daquilo. Esses dias eu falei para ele, falei assim, ó, possivelmente a mentoria que você pagou à vista, você vai receber desse cliente quando você desenvolver o CRM dele. E eles já hoje, eu encontrei os dois, né? Encontrei um ontem e um hoje. Aí hoje eu encontrei o que vai receber a ligação pro CRM. Ele já mandou mensagem. Aí eu falei com o mentorando, falei, e aí, você já falei, já marcamos para conversar quinta-feira. Ai, que incrível. Isso é muito legal, assim, maravilhoso. Muito incrível. É que dá uma segurança pra gente tomar decisão. Esse também Tem ali o norte. Eu já fiz a mentoria com o Marçal. Eu fiz na oportunidade de ir em grupo e foi maravilhoso também. E é isso, a gente se sente seguro para tomar decisões e, nossa, é muito bom, muito bom. Eu sou bastante incisivo com algumas coisas, assim. Quando eu falava pra Cássia, Cássia, você precisa botar a sua cara no mercado. O que você faz, as pessoas não estão entregando, você está entregando. É de excelência. Você precisa subir a sua tabela, você precisa cobrar mais, você precisa valorizar o seu trabalho, você precisa implementar a tecnologia, né? Tanto que nós implementamos tecnologia no meu atendimento. Sim. A Cássia entra depois que a pessoa passou por um filtro de 5 possibilidades. Né? E eu uso a tecnologia hoje, terminou minha mentoria hoje, Cássia, todos os meus clientes, eles recebem, eu programo todas as minhas mensagens, todas, sobre o que nós tratamos como lembrete, como feedback que eu quero dele. Então, terminou a mentoria hoje, daqui 2 dias ele começa a receber. Olha, sobre o método que a gente discutiu de tomada de decisão, me traga exemplos que você tomou decisão. Daqui 2 dias, qual foi a decisão que você mais acertou nesse tempo? Isso está programado. Só que, óbvio, como eu estudei o que eu quero falar com ele, eu escrevo o que eu vou enviar, obviamente. Sim. E aí, programo tudo. E aí, os meus clientes falam, cara, que incrível. Parece que você fica 24 horas no ar e tal. E não... Eu não fico 24 horas no ar, de novo. Só que o tempo que eu fico para fazer o meu Com melhor. qualidade, com qualidade. Vamos para a última pergunta, então. Quais resultados concretos você já observou em empresas que investem regularmente em programas de desenvolvimento humano e liderança? Primeiro no resultado, no caixa. Porque quanto mais eu desenvolvo as pessoas, mais elas se comprometem. E se elas não se comprometem, eu troco. Primeiro é o caixa. A empresa passa a faturar mais. Vou dar um exemplo. Eu atendo um dentista, ele é sócio de um outro. Poucas conversas sobre gestão da equipe dele, ele como líder, ele faturava 6, tá? Falar um número fictício. Passou mensagem hoje para mim. Falou, falta 4 pontinhos para eu faturar 10. Falou, ainda tem alguns dias do mês. Aí ele falou assim, do nada aconteceu tal coisa, do nada eu deixei ele falar, ele terminou, eu falei assim, agora eu vou te dizer que não existe do nada. Primeiro você alinhou com a tua vendedora, dizendo que você não queria perder nenhum tipo de orçamento, que ela precisava entender por que o cliente não fechava, se era prazo, se era preço, se era outra dúvida, e comissionou essa pessoa. Resultado? A pessoa foi para cima e passou a fechar mais orçamentos. Ele saiu de um faturamento de 60 para um faturamento de 100. Tem depoimento dele falando isso. Ele já gravou esse depoimento. Aí, esse é o resultado claro, que é o bolso mais cheio.
Outro resultado é clima. Quando as pessoas estão treinadas, sabem para onde elas vão, o clima da empresa fica mais leve mesmo no momento de pressão. Terceiro, as pessoas desejam trabalhar na minha empresa. Eu não preciso ficar buscando. Elas falam, lá é bom trabalhar, Sim. porque fulano fala de lá. E se alguém deseja trabalhar na minha empresa e eu não tenho tanta vaga, é porque eu tenho menos turnover. Menos turnover, menos rotatividade, menos gasto com treinamento. E por fim, qualidade de vida. Sim. A empresa rodando, a gente ganha um pouquinho mais, Sim. pode viajar, pode comer melhor no restaurante, pode ir para academia. Tudo isso Ter mais tempo de vai agregando na qualidade. trajetória, né? Sim. E fato, né? A gente precisa ter qualidade de vida. Sim. E todas as vezes que a empresa consome a nossa energia 200%, a qualidade de vida vai para o ralo. Uhum. Que incrível. É isso, é isso. Sobre as mentorias? Eu vou abrir uma mentoria, vai se chamar Mentoria de Alto Impacto. É uma mentoria que ela deve ter uma média de aproximada de R$2.000, R$2.500 por participante. Marcelo, é caro. É o valor de uma sessão minha hoje. De uma sessão, de 12. Ah, tem tabelas que eu faço a menor? Tem. Porque eu sei o quanto que aquele cliente me geraria outros. Eu faço isso. Mas hoje nenhuma pessoa senta na minha frente para pagar menos de R$15.000 num processo de mentoria, que é barato, completo, de 12 sessões. Eu vou entregar ferramentas em um sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Só que eu quero experiências novas. Do café da manhã ao happy hour. E do almoço que nós vamos fazer juntos. Você já tem data, Marcelo? Eu vou fazer em julho ou começo de agosto. Isso eu estou definindo com uma equipe que vai organizar algumas coisas que são experiências extra. Tá. Experiências dentro da sala. Ah, legal. Vou dar uns spoilers. Massagista na sala para aliviar a tensão. Fechamento surpresa com algumas coisas que eu quero construir. Eu quero trabalhar. Eu vou entrar, tá? Pode colocar meu nome, tá? Estará lá. Então, da hora que chega, a hora que vai embora, a pessoa ela vai estar tão comprometida com a meta que ela criou, porque vão ter outras pessoas que vão estar com ela no comprometimento da meta. Que vai ser muito legal. Isso Deus já me deu as estratégias. E esse meu mentorando, ele quer colocar tudo no sistema, para que a pessoa venha no computador e vai rolando a mentoria dentro do sistema. O que faltar de informação para a sua área, eu vou abrir a IA e vou dizer assim, o prompt que eu vou montar é esse daqui. Vamos ver o que vai sair para você? Beleza, já Ctrl+C, Ctrl+V, te mando, você já coloca no sistema. A ideia é acelerar o processo. Perfeito. Serão 12 horas. Depois você passa pra gente as datas certinhas, né, Cássia? A gente coloca lá no... Nas nossas redes para divulgar também. Cássia, você vai trabalhar, você não tem dúvida disso. Com certeza. A Cássia é... Não, aliás, eu até falei para o pessoal que está organizando. Ela no dia do livro, ela vai trabalhar. E é legal, porque aí você vem como mentoranda, depois você volta para ser staff e aprende com mais maestria ainda. E é uma coisa que eu gosto, eu não tenho dificuldade de trazer de volta, sem pagar nada. Às vezes assim, você gostou de qual tema? Me ajuda nesse tema. Aí você vai lá, ajuda a pessoa na mesa e você aprende 2 vezes, né? Toda vez que eu trabalho, eu aprendo muito. E eu também queria falar um pouquinho. Fala um pouquinho dos seus livros para nós. Esses são os mais recentes, né? O Destrave, que é esse que está na sua mão aí, e o Marcada, né? O Destrave, ele fala de princípios, valores e objetivos para uma vida merecida. O Destrave, eu vou falar de inteligências focadas, vou falar de procrastinação, vou falar de decepções com pessoas, vou falar de quer crescer, aprenda a apanhar, vou falar de ser sal e luz na vida das pessoas, vou falar de como você pode tratar do seu futuro já no presente, aqui. E os meus livros são muito práticos, cada capítulo são 4 páginas. E aí a pessoa tem alguma atividade que ela vai fazer no final do capítulo para entender o que está acontecendo na vida dela. O Marcado é um livro que fala da minha trajetória complicada de 2023. Eu investi numa empresa de criptoativo. Essa empresa veio bem durante 3 ou 4 anos. Pessoas conheceram essa empresa por mim. Depois que conheceram por mim, me acusaram de ter levado elas para uma empresa de fachada. Tanto não é de fachada, eu não estou fazendo a defesa dos donos, porque os donos não foram presos. Se fosse fachada, seriam presos. Eles continuam trabalhando e pagando do jeito que eles podem.
Mas eles investiram o capital de todos nós na FTX. Nos Estados Unidos, a FTX faliu. Com o capital de todo mundo. Inclusive com o meu. A FTX anunciou que este ano ela vai fazer planejamentos de pagamento. Meu maior sonho, falei para minha esposa, não é só receber o que eu tinha lá. É o seu direito. Perdão do que eu vou dizer, é dar na cara de algumas pessoas e dizer assim, ó, você disse que eu era estelionatário, né? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca roubei ninguém. Sim. Eu sou tão mala com isso que eu nunca trouxe um sulfite de uma empresa que eu trabalhei impresso de um trabalho de faculdade. Nunca peguei uma caneta Bic de uma empresa. Imagina dinheiro dos outros. E pior, da minha mãe, porque minha mãe também investiu na empresa. E aí eu fui acusado de estelionato, de não ter tido zelo com o dinheiro dos outros. As pessoas vieram e eu era um parceiro da empresa, mas eu nunca figurei no contrato social, nunca participei da operação da empresa. Os donos disseram isso, eles escreveram isso para que eu fizesse uma defesa na justiça, de que eu não tinha nenhum envolvimento com a empresa. Só que quando você é alvo de alguma coisa, ninguém quer te ouvir, as pessoas querem bater. Só querem bater. E aí apanhei um monte, mas hoje eu me sinto fortalecido, estou me reerguendo financeiramente, tem coisa ainda que eu não consegui me reorganizar, mas aqui eu conto a história de como a gente pode se reerguer no meio do caos. Esse eu li. Você leu, né? Esse é incrível. Então, assim, todos os textos bíblicos foram textos que Deus foi me dando no meio da dor. Capítulo 10 é o capítulo da minha esposa. Tem um capítulo que eu falo, quando o silêncio for seu único grito. Quando ninguém quer te ouvir, que você quer gritar. Tem uma parte do choro também que você comentou que eu... Tem muita coisa aqui que é 100% do meu coração. Sim. E hoje eu falo com menos emoção de choro. Mas houve momentos que eu falava sobre isso que meu coração dilacerava. Assim. Nem conseguia. De encarar, sabe, meus pais, um momento difícil, meus irmãos, minha família. Mas eu tenho frases muito fortes. Sim. Tenho frases muito fortes, assim, de um amigo que disse assim para mim, eu tenho 600 mil nessa mesma empresa que você colocou. E eu conheci por você, ele falou. Porém, eu conheço você. E eu sei que você jamais colocaria a gente num buraco. Eu vim aqui para saber se você vai desistir do seu propósito de vida ou se você vai seguir. Eu não estou aqui para preocupar você com o meu dinheiro. Porque isso não tem a ver com você. Mas eu, como seu amigo, quero saber. Você vai continuar empreendendo e acreditando que você é capaz? Não. Eu falei, sim. Aí um outro falou assim para mim, eu confio tanto em você que eu te adianto 10 boletos de 7 mil reais da prestação do seu apartamento na época que eu vendi depois que eu deu para pagar. Legal, que bacana. Eu não quis pegar. E não porque eu não fui orgulhoso, porque eu não achei que era momento. Eu tinha que entender de Deus o que estava acontecendo na minha vida. Então me dá 10 boletos, eu pago 70 mil e depois você trabalha de alguma maneira em algum projeto para mim porque eu sei que você vai entregar. Como meu filho disse assim, pai, todos que estão falando a seu respeito, um dia vão olhar para você e vão ter vergonha do que disseram, vão te pedir perdão. E a minha esposa falou assim, eu nunca duvidei de quem você é e vou até o fim contigo sabendo que nós vamos nos reerguer disso. A gente está bem melhor já, bem melhor. Perdi muitas coisas, perdi carro, perdi apartamento, nisso, mas isso é bem material. O que eu não perdi foi a dignidade, a fé Exatamente. e a minha família e a coragem de continuar empreendendo. Que Exatamente. incrível, É que isso. história incrível. É demais, né? Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Você não imagina como que é... A Karine fica em campo. Como que é incrível ouvir. É uma história que mexe com a Sim. gente. É uma história de superação. Sim. E E o trabalho do Marçal hoje é incrível. Sim. A gente ama desenvolvimento Sim. humano, inteligência emocional. A gente falou que se pudesse só falaria sobre isso, né? Muito bom, né? É muito bom. Pessoas que são focadas em finanças e administrativo. Falando muito sobre bom. desenvolvimento. Mas é porque a gente volta em pessoas, né? Exatamente, não tem Olha, como. eu quero muito agradecer vocês. Desejo Obrigada, todo o sucesso do Marcelo. mundo. Eu fico muito feliz, sabe, de ver pessoas da minha cidade, assim, crescendo, evoluindo, da minha região, né? A Cássia tá base em Marialva, né? Sim. Mas eu fico muito feliz, assim, de poder ver vocês aqui no estúdio gravando, de ver vocês na TV, de ver vocês expandindo como empreendedoras, de Saindo terem da bolha, né? uma sinergia positiva, sabe, assim. Sim. Se a motivação do coração é positiva e vocês estão se preparando cada vez mais para isso, não tem por que dar errado. Sim. Não vai dar errado. Uhum. Não existe essa chance de dar errado. Vão ter percalços? Sim. Vão. Só que eles nunca serão maiores do que a vontade de vencer. Perfeito. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigada. Amém, Obrigada. Já vai me fazer chorar. Nós vamos terminar chorando. É isso, foi. Obrigada, gente.